Bom dia a todos. Eu vou trabalhar aqui um tema que tem sido, e também ao longo dos próximos anos será, o meu objeto de pesquisa, que é Jesus no cinema. Então, ainda nesse primeiro semestre, sairá o primeiro volume de um total de 3 livros sobre os usos de Jesus em filmes. E o primeiro volume tratará justamente de Jesus no cinema mudo, né? Então, cobri aproximadamente com 14 filmes, um deles particularmente um alemão chamado Inri, ainda não está disponível em DVD, nem em VHS, portanto, precisei ir à Inglaterra para assisti-lo. Então, a minha pesquisa vai tratar basicamente desse tema do cinema, e nesse caso aqui de hoje, né, pensar um pouco uma figura que para mim é cada vez mais emblemática, cada vez mais interessante, que é Maria Madalena. Então, abordar um pouco de que forma o cinema se apropria dessa figura, né, e de que maneira também o cinema trata Maria Madalena, e colocar um pouco como contraponto o que nós temos de informações históricas dessa mulher. Às vezes pode parecer um pouco estranho, porque eu escrevi, então vai sair antes do livro, um artigo, uma encomenda que eu aceitei, que um amigo me pediu, na Universidade Federal do Espírito Santo, Gilvan Ventura, pediu, ele estava organizando um livro lá, então eu escrevi um capítulo sobre João, capítulo 5, versículos de 1 a 9, que tem uma abordagem bem diferente, não diz respeito a filmes, mas há uma passagem muito interessante de um evangelista, que eu tenho como aquele que mais fez questão de marcar uma fronteira clara, nítida, entre ele e sua comunidade, e um judaísmo, né, que perpassava essa comunidade, que estava no seu entorno. Então, foi o autor que eu diria mais antijudaico, né, desse século I, na medida em que trata os judeus como filhos do diabo, né. Mas, curiosamente, esse mesmo autor, nesse capítulo 5 de João, e por isso que eu fiz essa discussão, ele coloca Jesus ali nessa perícope, né, junto a Betesda, que quando escavada, né, foi encontrado lá um santuário de Asclépio, né, um santuário de cura, de um Deus politeísta, que está rivalizando com Jesus ao longo do século I, II, III, IV, até o V século. E, curiosamente, né, esse Jesus, né, que vai a Asclépio, vai ao santuário de Asclépio, mostra um total respeito por essa divindade, né? Há mesmo o respeito que se esperaria de João em relação à sua própria origem judaica, isso ele não mostrou, mas para com os politeístas, isso foi divino e bacana. Mas os próximos trabalhos e livros deverão, então, contemplar esse tema do cinema. Eu convidaria as pessoas que estão do lado esquerdo, porque vai ser projetado aqui o que eu vou ler, e também vocês vão ser convidados para ver um trecho de um filme do Cecil DeMille. Então, quem não estiver vendo aí desse lado, pode passar para esse aqui, de modo que a gente possa comentar. Então, é praticamente impossível
dissociar Maria Madalena da prostituição nos filmes mudos e de todas as demais películas relacionadas a Jesus que vieram a ser produzidas. Esse é um dado que nada tem a ver com o material neotestamentário, muito menos com a atual pesquisa acadêmica. Busca-se aqui proporcionar informações para que o leitor possa repensar o papel dessa mulher no movimento de Jesus. De imediato, foram organizados 10 quadros que sistematizam inúmeras informações sobre a narrativa da ressurreição de Jesus dispersas no material neotestamentário e demais textos antigos cristãos. A ênfase recairá na centralidade das mulheres inseridas no movimento do Nazareno em todas essas narrativas. Fica evidente, e aí começamos a ver os quadros, a partir do quadro 1, que das 6 mulheres associadas à visita de Jesus, à visita ao túmulo de Jesus, pelos mais diferentes autores, Maria Madalena é a única a se fazer representar em todos eles. Então, é um quadrozinho com 6 colunas, né, com o nome de 6 mulheres e a documentação que as retrata. Indiscutivelmente, Maria vai aparecer em Marcos, Mateus, Lucas, João e no interessantíssimo Evangelho de Pedro. As demais mulheres estão dispersas. As mulheres buscam visitar o túmulo para realizar diferentes propósitos. No caso específico, de ungir o corpo com aromas e ou levar aromas para perfumar o corpo de Jesus. A presença da pedra tumular era um problema. Quanto ao propósito de visitá-lo, e ou chorar e bater no peito em sinal de dor e luto, a simples presença diante do sepulcro era suficiente. Então, essas mulheres têm os seus propósitos específicos, tais quais especificados na própria documentação. As mulheres, porém, ao chegarem ao local onde Jesus estava enterrado, verificaram que a pedra tumular havia sido removida. E aí, as documentações tendem a convergir, com exceção de Mateus, que diz que foi um anjo quem a removeu. Como o sepulcro estava aberto, as narrativas textuais mostram uma hesitação por parte das mulheres sobre o que fazer, entrarem ou não. E aí, cada narrativa sugere uma percepção. Marcos e Lucas, por exemplo, as mulheres que foram ao sepulcro entraram. Em João, não precisou entrar. E não há como precisar em Mateus e Evangelho de Pedro se elas entraram ou não. Aqueles que decidiram entrar viram seres humanos ou angélicos no interior do sepulcro. Então pode ser um jovem, um anjo, 2 homens, 2 anjos. As suas reações foram as mais variadas possíveis, ora de espanto, de temor, de medo ou de naturalidade. De acordo com a maior parte das narrativas, as mulheres não receberam nenhuma ordem, enquanto que em 2 fontes específicas, um jovem ou um anjo mandaram que elas falassem com os discípulos, e em especial a Pedro. Então, nesse caso, dizer aos discípulos e a Pedro, com o nome especificado, Marcos, falar aos discípulos, de uma maneira geral, Mateus, ou nenhuma ordem foi dada, é o que Lucas, João e o Evangelho de Pedro registraram. O mais importante dessa informação era que elas deixassem claro para todos, que Jesus estava vivo, na Galileia, do lado de fora do sepulcro, ou em um lugar não especificado. Quando se considera para quem primeiramente apareceu Cristo ressuscitado, excetuando o material paulino e os textos por ele influenciados na segunda metade do século I, que deram essa primazia a Pedro,
As duas outras narrativas independentes entre si, além de estarem livres de qualquer influência paulina, são categóricas em afirmar que foram as mulheres, Maria e Maria Madalena, ou somente Maria Madalena, quem tiveram a oportunidade, ou teve a oportunidade, de ver esse Jesus ressuscitado. Então, é o que o quadro 9 oferece. Jesus está vivo e aparece primeiramente a mulheres e a Pedro. Mateus diz que apareceu em primeiro lugar a Maria Madalena e a uma Maria. João diz apenas a Maria Madalena. E a Epístola aos Esmirnenses, ou 1 Coríntios, ou Lucas, seguem a linha petrina. Torna-se explícito no seio dessas comunidades cristãs, produtoras de textos, uma clara divisão de gênero, com Pedro se fazendo presente pela linha paulina e as duas Marias nos materiais independentes. No entanto, não deve passar despercebido que para a importante comunidade joanina coube apenas a Maria Madalena a primazia de ver o Jesus ressuscitado e de anunciá-lo. É o que sugere o quadro 10 aos demais discípulos. Esse dado não pode nem deve ser negligenciado diante da informação que essa mulher fosse uma prostituta arrependida. Então eu chamo a atenção, mesmo que rapidamente aqui, abro um parênteses, para ter atenção aí. Né? Em grande parte, pelo menos é a maneira como eu vou falar aqui, em grande parte, o fato de esse evangelho joanino tão problemático, né, e na medida em que se negocia com uma tal ortodoxia a sua inclusão, né, com algo que ele tem de maravilhoso, pelo menos para essas comunidades, é o primeiro autor a dizer que Jesus é Deus. Né? Então, numa trajetória de 100 anos, Jesus, né, deixa de ser alguém identificado como um candidato messiânico, um Messias, para alguém que se torna Deus. Essa é a coisa, isso que a gente chamaria de uma alta cristologia joanina. Né? Então, esse elemento é importante do ponto de vista da incorporação dessas ideias, aquilo que está sendo forjado ou elaborado entre o final do século I, toda a primeira metade do século II, por parte de uma ortodoxia, né, de trazer essa concepção ou ideia de um Jesus que é Deus. Mas, por outro lado, tem que trazer outras coisas que estão dentro dessa comunidade. E o que eles trouxeram também foi o fato de ela registrar Maria Madalena como sendo a única a testemunhar a ressurreição de Jesus. Como nós estamos num ambiente, num contexto marcadamente falocêntrico, onde, né, o papel do homem é extremamente decisivo, não apenas no controle e liderança de igrejas, mas também no controle e liderança de estados, né, outorgar a uma mulher essa primazia, né, causará problemas. E os séculos 2, 3, 4, 5 vão mostrar as violentas tensões no interior da patrística e fora dela, né, o que se deve fazer ou se tratar em relação desse dado que está no Evangelho de João. Quando as mulheres são nomeadas, então volto ao texto, no momento da visita ao túmulo do Senhor, constata-se, então, a presença constante de Maria Madalena nesses relatos. Então, indiscutivelmente, se trata de uma tradição, se trata, né, de uma invenção, nesse momento não quero discutir aqui, todos os autores de evangelhos contidos no material neotestamentário são unânimes em afirmar que Maria ou era a única ou estava junto com outras a exercer esse papel de ver o Cristo ressuscitado.
Ela goza de uma enorme centralidade em alguns importantes textos cristãos, especialmente em João. Vejamos o que esse texto diz. Lá no capítulo 20, versículos 11 a 16. Maria estava junto ao sepulcro, de fora chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para o interior do sepulcro e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Disseram então: mulher, por que choras? Ela lhes diz: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Dizendo isso, voltou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe diz: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ser ele o jardineiro, ela lhe diz: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o puseste, e eu irei buscar. Diz-lhe Jesus: Maria. Voltando-se, ela lhe diz em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Este seu papel de protagonista na narrativa da ressurreição de Jesus soa na cabeça daqueles mais conservadores como o mundo estando de ponta cabeça. Possivelmente como uma reação a essa centralidade, no final do século VI, mais precisamente no ano de 591, o Papa Gregório Magno I impõe aquele olhar mais amplamente conhecido de Maria Madalena. Ele a transforma em prostituta arrependida. Isso foi possível na medida em que o Papa reuniu, como se fosse uma só história, 2 diferentes passos lucanos, Lucas 7, 36, 50 e Lucas 8, 2. O sucesso dessa leitura papal pode ainda ser medido no nosso cotidiano, especialmente nos filmes, na medida em que ele, primeiro, impediu que o nome Maria Madalena fosse invocado em defesa de uma liderança feminina na hierarquia eclesiástica. Considere a fala de Maria Madalena aos apóstolos, João, capítulo 20, versículo 18. Vi o Senhor. Ao compará-la com aquela de Paulo, em 1 Coríntios 9, versículo 1, onde ele também diz: não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? É evidente na passagem paulina que o critério-chave para o seu apostolado era o fato de ele ter visto o Cristo ressuscitado. Implica dizer, em meados do 1º século, pelo menos na comunidade paulina, o apóstolo era aquele que tinha visto Jesus. Há algo aí nesse tipo de discurso que se confunde e se reveste com poder. Algo como quem pode ou não pode falar sobre Jesus. Todo aquele que viu Jesus ressuscitado tem autoridade para falar dele. Quem não ouviu só pode ouvir, mas não falar. Não sem sentido, Jesus incumbe Maria Madalena de anunciar aos seus discípulos que ele havia ressuscitado. João 20, 17 e 18. Aos olhos da comunidade joanina, o fato de Maria Madalena ter sido a única a testemunhar o Cristo ressuscitado e de ter recebido a incumbência do próprio Senhor de anunciar a sua ressurreição, de que ela tinha o estatuto de apóstola, tal como eram Pedro, Tiago e o próprio discípulo amado. Há um bom exemplo que ajuda a reforçar esse olhar acerca de Maria Madalena, de ela ser ao mesmo tempo seguidora próxima de Jesus e prostituta arrependida. O primeiro deles pode ser percebido na longa série conhecida como Noli Me Tangere. A própria forma de classificação, não me retenha, ecoa a passagem joanina de 20 e 17, onde Jesus pede para que ela não o retivesse. 3 bons exemplos dessa série podem ser encontrados em Titia, em Fra Angélico e Giotto. Então, o que aparece aí na imagem 1,
esse óleo sobre tela de Titiano, no início do século XVI. De Fra Angélico, na imagem 2, um afresco do século XV, meados do século XV, 1440, 1441, e a imagem 3 de Giotto, também um afresco, ainda mais antigo, esse sim do século XIV. Então, século XIV, XV e XVI. As três imagens têm como pano de fundo a narrativa evangélica joanina 20, 11 e 17, sendo que aquela de Giotto procura ser a mais fiel ao material joanino, já que ela ainda apresenta, além do túmulo, dois seres angélicos sentados sobre o próprio sepulcro. Os 5 soldados romanos, dormindo, seriam acréscimos do próprio pintor, possivelmente para dar mais realismo à sua pintura. Maria Madalena acaba de reconhecer Jesus pelo seu tom de voz. Ele a chama Maria. Ela, bastante emocionada, cai de joelho ao chão, esticando os seus braços com a clara intenção de que eles possam tocar ou alcançar o Mestre. É visível a reação de Jesus, que por meio de sua mão direita tenta evitar que Maria logre êxito na sua tentativa de alcançá-lo, como também o seu corpo levemente chega para trás. Nesse momento pode-se ouvir Noli me tangere. Giotto faz Jesus segurar com a sua mão esquerda um mastro com uma bandeira marcada pela cruz, indicando que ele ressuscitou. Tanto Jesus quanto Maria estão aureolados, mas essa auréola em Maria, se por um lado denota a sua importância no anúncio de um acontecimento extraordinário, não deixa o observador esquecer quem ela é, a prostituta arrependida. O cinema ajudou a disseminar a imagem de Maria como prostituta arrependida. Os amantes da sétima arte devem se lembrar, os que ainda não viram devem fazer todo o esforço para ver, o que seria talvez a mais forte narrativa fílmica envolvendo o processo de libertação demoníaca e conversão de Maria Madalena ao caminho. Trata-se aqui do filme O Rei dos Reis, de Cecil DeMille, que é de 1927, quando ela, de forma arrogante e prepotente, vai tirar satisfações com Jesus, que até então ela não sabe quem é, pelo fato de ele ter lhe roubado o seu precioso amante, no caso em questão, Judas. Vamos dar uma olhadinha? É uma sequência muito rápida para vocês poderem olhar. Vocês conseguem ver daí? Não falta som, o filme é mudo. Então reparem, Maria Madalena é uma mulher riquíssima, próspera, ela não depende de homem nenhum. Então ela entra na casa onde Jesus se encontra e já se deparou com o amante dela, que é Judas. Não preciso dizer quem é Jesus.
Guarda essas cenas na cabeça aí, que eu vou comentá-las rapidamente. Há visivelmente um erro de continuidade aí, né? Ela mudou de roupa. Para ir para os finalmente, né? Maria entra na casa em que se encontram Jesus e os seus discípulos. Ela fala rapidamente com Judas, mas em seguida instaura-se uma verdadeira batalha espiritual. Madalena e Jesus trocam olhares. Ela, ou os seus demônios, ao perceber a força que emana daquele homem, tenta em vão desviar os seus olhos de Jesus, mas não consegue. Nesse momento, Jesus ordena aos demônios que saiam dela imediatamente. Um a um vão saindo todos. Um total de 7 demônios, cada um deles representando cada um dos pecados capitais. Ao se ver liberta, Maria cai em si. Ela percebe que a maneira como está vestida, com a sua roupa ecoando muito do erótico, não condiz com o lugar onde ela está, muito menos é apropriada para estar diante do Senhor. Ela cobre todo o seu corpo com um manto, deixando para trás a meretriz e assumindo os contornos da santidade. Demília consegue reunir, nessa belíssima cena,
toda a tradição falocrática construída por séculos na bacia mediterrânea, a qual foi plenamente assimilada pelas hierarquias eclesiásticas. Maria Madalena, prostituta, quer significar um tipo de olhar que enquadra a mulher como uma ameaça em potencial, cabendo ao homem, portanto, impor-lhe uma vigilância eterna. Esse olhar transpira muito de uma leitura teológica conservadora, ancorada no falso argumento de que Jesus só ordenou discípulos ao invés de discípulas. Aqui não é o lugar para se levar à frente essa discussão. Fica apenas uma sugestão, que se priorize uma leitura exclusivamente histórica, ao invés daquela predominantemente falocrática, chancelada por inúmeros campos teológicos que tanto males cotidianos impõem às mulheres. Obrigado.